Pessoal, o objetivo desta aula é a gente ver aqui uma curiosidade, né, do Teorema do Tales, né, com as pirâmides do Egito. A gente vai ver, né, e entender a relação que Tales, né, tem aqui com as pirâmides do Egito, certo? Esse daqui é o vídeo que estava dentro do meu cronograma, né, do meu primeiro vídeo lá que eu postei explicando os assuntos que eu ia tratar nesta playlist, e esse daqui é um dos assuntos, né, uma curiosidade que, como eu sempre digo, eu acho importante a gente trazer, acho importante a gente falar, né, as curiosidades, as aplicações das coisas, por que que foi inventado o teorema de Tales, né? Aonde que ele é usado, o que que Tales de Mileto, quando inventou isso, queria, né? A partir disso, descobrir, né? Queria calcular e tal. Então, eu vou mostrar a relação, né, que o teorema de Tales tem com as pirâmides do Egito, que foi justamente por isso que Tales de Mileto descobriu o teorema de Tales, né? Na realidade, quando a gente fala em inventar, ninguém inventou, né? As coisas de matemática foram descobertas, sempre existiram, mas você descobre aquilo, você não inventa, né? Não foi inventado. Então, um pouquinho da história, né? Uma coisa que está lá na história da matemática, é que o problema de medir a altura da pirâmide, que foi solucionado por Tales de Mileto, é um dos precursores do que hoje conhecemos como Teorema de Tales, né, que a gente estuda aqui no ensino médio, que trata da proporção de segmentos em feixes de retas, né? A gente já viu isso daqui lá na aula da demonstração. Eu fiz a demonstração da proporção por segmentos, né, de feixes de retas. Acredita-se que Tales foi desafiado a medir a altura da altura da grande pirâmide de Kelps. Para tanto, existem duas versões da história. E Crônimos, discípulo de Aristóteles, acreditava que Tales mediu o comprimento da sombra da pirâmide no momento em que nossas sombras são iguais à nossa altura, assim medindo a altura da pirâmide. Plutarco acreditava que fincando uma vara vertical no extremo da sombra projetada pela pirâmide, Tales construiu a sombra projetada da vara, formando no solo dois triângulos semelhantes. A gente vai ver essas coisas aqui. Olha só, a altura da pirâmide de Kelps. Em seus estudos, Tales observou que os raios solares que chegavam à Terra incidiam de forma inclinada e eram paralelos. Assim, ele concluiu que havia uma proporcionalidade entre as medidas da sombra e da altura dos objetos. E partindo disso, foi moleza achar a altura da pirâmide. De novo, aqui a gente vai ver uma coisa que a gente vai estudar ainda mais para frente, né, que é a semelhança de triângulos, né, que também a gente vai voltar nessa questão aqui da proporcionalidade. Então, é muito importante a gente entender conceitos. É importante você saber o que que é a proporcionalidade, né? Quando a gente está resolvendo os exercícios e eu mostro lá, eu falo para vocês voltarem lá, substituir o valor que você encontrou, para você conseguir notar a proporcionalidade, porque isso é muito importante para que a gente consiga entender todas as coisas aqui do Teorema de Tales, tá? Então, ó, essa daqui é uma imagem da pirâmide, né, de Kelps aí, que ele tentou medir, né? Imagina, você tentar medir uma pirâmide desse tamanho há não sei quantos mil anos atrás, né? Era um pouco complicado e naquele tempo, ó, já estavam pensando, né, como que fariam para poder calcular, né, a altura dessas pirâmides aqui. Então, ó, aqui eu coloquei um desenho, né, da pirâmide aqui, essa parte aqui, ó, é a pirâmide. Aí aqui eu chamei de um ponto V, aqui a altura, né, ó, a altura da pirâmide, que eu chamei de H, certo? E aqui, ó, tem os raios solares, né? Depois, no outro desenho mais para frente, a gente vai ter a imagem do Sol, né? Mas imagina que tem um Sol aqui,
e aqui a gente tem os raios solares. E aqui nessa parte em vermelha, ó, a gente tem a sombra da pirâmide, né? Ó, o Sol está aqui, então a sombra da pirâmide vai estar aqui para este lado, certo? Se você for uma pessoa observadora, ó, você vai ver que essa linha pontilhada aqui, ó, que representa os raios solares, ó, formam um triângulo retângulo, né, ó? Formam um triângulo retângulo com a altura da pirâmide aqui, o chão, tá vendo, ó? E com o pontilhado aqui que forma, que é, né, os raios solares. A gente já dá para ver que forma um triângulo retângulo aqui, certo? E aí, ó, ele ficou aqui, né, o bastão verticalmente no chão e formava aqui, ó, uma sombra esse bastão. E aí, o que que ele descobriu? Que esse triângulo aqui, ó, grande, que é formado a partir da altura da pirâmide, com o raio solar aqui, ó, e a base aqui, é semelhante, ou seja, é proporcional a esse outro triângulozinho aqui. E assim você conseguia calcular a altura da pirâmide, calculando a altura, né, desse triângulozinho aqui, certo? E aí esse triângulo aqui eu chamei ele de ABC, e esse triângulo aqui, ó, é o triângulo VHB, certo? E isso aqui, ó, esse espacinho aqui do segmento BC é o comprimento da sombra do bastão, que forma esse outro triângulo aqui também, ó, o raio solar, ó, forma também um triângulo retângulo. Aí aqui embaixo, ó, a gente tem metade da base, né? Ó, essa parte aqui, esse quadrado aqui é metade da base, e esse outro quadrado aqui é o comprimento da sombra da pirâmide, né? Ó, se você aqui você também tem um triângulo. Só que se você prolonga esse triângulo aqui, ó, formando um quadrado, vai dar o comprimento da sombra da pirâmide, né? Você conseguiria calcular esse comprimento aqui também, certo? Então, ó, a explicação mais simples do método é a de que Tales fixou uma estaca perpendicularmente ao solo no ponto em que a sombra projetada da pirâmide acabava. Então, ó, ele fincou aqui, ó, exatamente onde a sombra da pirâmide acaba. Tá vendo, ó? Que a sombra para aqui, né, ó? E aí ele fincou aqui o bastão. Com a ideia de que os raios de sol incidem inclinados e paralelos, Tales pôde notar uma semelhança nos triângulos formados pelos pontos imaginários. VHB, que é esse triângulo aqui, ó, VHB. Tá vendo, ó? É esse triângulo aqui que eu mostrei no começo. E esse outro triângulo ABC aqui. No caso, né, a gente usa aquela relação lá, ângulo, 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 né? Então, usando a semelhança de triângulos, bastou realizar o seguinte cálculo. O segmento VH, ó, o segmento VH, que é este segmento aqui, ó, está para o segmento AB, que é esse segmento aqui, ó. Ou seja, este segmento é proporcional a este. Assim como, né, ó, o sinal de igual significa assim como, o segmento HB, que é este segmento aqui de baixo, ó, o segmento HB é proporcional ao BC, que é esse outro segmento aqui, ó. Tá vendo? É proporcional ao BC. E aí a gente consegue entender a ideia de fato da proporcionalidade e já consegue ver aqui a semelhança de triângulos, né? Que a gente vai ver lá na semelhança de triângulos, que são triângulos proporcionais. Então, não importa o tamanho do triângulo, você pode pegar um triângulo gigantesco, né, do tamanho do mundo, mas se você pegar o menor triângulo possível, de tal forma que eles sejam semelhantes, né, de que eles sejam proporcionais, você vai conseguir obter a mesma altura, vai ser o mesmo valor. Lembrando, né, que quando você calcula essa razão aqui, as duas sempre dá o mesmo valor. Suponha que aqui, ó, suponha que você tem uma medida aqui, né, e você calcule o resultado dessa razão e ela dá 2, o resultado dessa daqui também dá 2, certo? Então, se essa altura aqui, suponha que seja 2, esta daqui também vai ser 2, certo? Suponha.
Isto é, a altura da pirâmide, né, ó, VH, que é esse segmento aqui da altura da pirâmide, é dado pela fórmula também de como que se calcula a área, né, de um triângulo. Como que se calcula a área de um triângulo, né? Se você prolongar aqui também, ó, você vai ter um triângulo. E aí, ó, é o segmento HB, que é esse segmento aqui de baixo, ó, o segmento HB, vezes o segmento AB, que é esse daqui, ó, o segmento HB, vezes o segmento AB, dividido pelo segmento BC, que é este segmento aqui, certo? Então, o que que a gente faz, né? Como se fosse a base, que é esse segmento aqui, ó, a base, vezes a altura, e em vez de ser dividido por 2, você divide pelo triângulo menor, que é o segmento BC aqui, certo? Como essas medidas dos segmentos HB, AB e BC eram fáceis de medir, Thales conseguiu estimar a altura de 158,8 metros para a pirâmide de Quéops. Tudo isso cerca de 600 antes da Era Comum. Olha só há quanto tempo atrás Tales de Mileto já descobriu isso, né? E hoje em dia, a gente aqui, 2.000 anos depois, tem dificuldade para entender essas coisas que o cara descobriu há 600, a 2.000, lá vai cacetada de anos atrás. Aqui, ó, eu coloquei um desenho mostrando o Sol, ó. O Sol, ele incide aqui, ó, os raios solares, e aí forma uma sombra aqui, tá vendo, ó? E aí a altura desta pirâmide aqui, ó, ela é calculada, você finca aqui uma... qual que foi o termo que ele usou? Fixou uma estaca, né? Ó, você fixa aqui uma estaca e aí vai projetar uma outra sombra. Então, esta altura vai ser proporcional a esta altura aqui. Entenda, ó, esta altura, o segmento AB, é proporcional ao segmento DC aqui, certo? Aí tá aqui, ó, o segmento AB, que é esse segmento aqui, é proporcional ao segmento BC, né, ó, que é esse segmento aqui de baixo. Assim como o segmento DC, que é esse daqui desse triângulozinho, é proporcional ao CE. Então, quando a gente fala que é proporcional, né, ó, a gente tem uma igualdade aqui. Então, eu estou falando que este segmento aqui é igual a este, assim como este segmento aqui de baixo é igual a esse segmento aqui pequenininho. Onde esse segmento AB aqui, que é a altura da pirâmide, ó, ele é calculado fazendo o segmento DC, que é esse segmento aqui pequenininho, ó, multiplicado pelo segmento AB, dividido pelo segmento CE, que é esse segmento aqui pequenininho, certo? E aí aquela ideia lá de base vezes altura, né, dividido por 2, certo? Então, olha só, né? Há tantos... aqui não fica nítido a gente ver isso, né? A base vezes a altura dividido por 2, mas é um derivado também desta parte aqui, certo? Então, ó, há tanto tempo atrás, né, já o matemático aí chamado Tales de Mileto descobriu essas coisas. Coisas que hoje em dia, né, a gente acha complicado, né? A gente vê essas coisas e acha complicado, e o cara lá, 2.000 anos atrás, descobriu todas essas coisas. Medindo as duas sombras e a altura da vara, pode-se determinar, então, a altura da pirâmide, certo? Medindo aqui, ó, a sombra, medindo as duas sombras e a altura da vara. Então, você mede esta sombra aqui com esta outra e a altura aqui da vara, você consegue determinar, então, a altura da pirâmide, certo? Antigamente, né, a gente não tinha os objetos, as coisas que a gente tem hoje. Então, era assim que a gente calculava, né, que eles calculavam, a gente não, né, que não estava naquela época, que eles calculavam as alturas dessas coisas. E envolve, né, óbvio, a trigonometria. Isso aqui não deixa de ser trigonometria, né? Depois a gente vai ver isso daqui com as
coisas trigonométricas, né? As relações de seno, cosseno e tangente também no triângulo retângulo, tá? Nos próximos vídeos aí mais para frente. Muito obrigado, então, por ter assistido até aqui. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.